Shumatsu no Valkyrie, onde os deuses decidem acabar com a humanidade. E para evitar nossa iminente extinção, 13 figuras históricas enfrentam 13 deuses no clássico estilo X1. E no meio desta baderna toda de plot twists para os quais absolutamente ninguém liga, nós temos um personagem que é extremamente subestimado pelo fandom. E eu falo dele mesmo, Hércules, o nosso querido e amado herói da justiça. Muitas pessoas subestimam Hércules pelo simples fato de que elas não leram a obra direito. E eu tenho que admitir, até um certo momento eu era uma delas. Mas daí eu li. E daí eu percebi que Hércules é forte pra burro. E é isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos recapitular a história de Hércules, entender os pontos que as pessoas deixam passar e provar para vocês que Hércules é poderoso bastante para bater de frente com qualquer um no Ragnarok. E eu tenho dito. Bom, antes de se tornar um deus, Hércules era um humano, conhecido como Alcides. Alcides era um garoto bondoso, com um forte ideal de justiça, mas que não tinha poder, ou melhor, ele era muito pequeno para um ideal tão grandioso. Porém, ele nunca desistiu, nunca deixou ser deixado para trás, sempre correu atrás do que queria, buscou força, nunca parou de treinar, e com o método Saitama, ele atingiu um pico de poder onde não existia mais nenhum tolo que ousaria o menosprezar novamente. Porém, a sorte nunca caminha junto aos humanos, não é verdade? Em contraponto ao crescimento de Alcides, a reunião para decidir o nosso futuro era feita pelos deuses. A votação, uma vez mais, pendia para que a humanidade continuasse a existir. Porém, ao julgar as atitudes humanas recentes e a opinião da deusa Afrodite, os deuses nos sentenciaram a uma punição adequada, o extermínio da cidade de Tebas. Encarregado dessa tarefa, o deus da guerra Ares assume o comando das tropas divinas. Diante a aparição de Ares, aquela força opressora incomensurável, a cidade de Tebas se paralisa. Afinal, o que lhes resta agora, além de implorar pelas próprias vidas? Mas não. Um intransigente herói se bota de frente aos deuses. Alcides. Alcides nunca se rende, está sempre ao lado da justiça e por isso, mais uma vez, encara um adversário infinitamente mais forte que ele, sofrendo uma óbvia derrota. Alcides não era mais alguém a ser menosprezado, mas frente aos deuses, ele não passava de um reles inseto. Mas o deus da guerra viu potencial no garoto. Ele ofereceu a ele, por um mero capricho, a chance de ser poupado. Alcides escuta aquela proposta e recusa. Ele não seria poupado por um capricho dos deuses. Ele não seria poupado enquanto a cidade de Tebas agonizava frente à suposta justiça que um deus da guerra oferece. Alcides, uma vez mais, apostaria sua vida na humanidade e na justiça. Por isso ele bebe a ambrosia, uma substância mágica, o próprio sangue de Zeus, que concede a um verdadeiro herói o poder divino, ou uma morte agonizante a qualquer outro que ousar a tomar. A ambrosia desce pela garganta de Alcides, e seu corpo começa a queimar de dentro para fora. Os gritos de agonia são ouvidos por todo o exército divino, enquanto aquele garoto queima,
o deus da guerra passa a avançar, considerando seu adversário derrotado pela própria presunção de achar que é merecedor do poder dos deuses. Ele avança contra Tebas, porém ele é parado por uma figura misteriosa. Ares olha para aquela figura, meio não acreditando no que ele vê. Aquele era Zeus, mas o que seu pai fazia ali? Por que ele estava lá? Antes que Ares pudesse refletir muito sobre aquilo, um membro do exército divino avança contra a figura misteriosa, fazendo com que Ares imediatamente volte à realidade, percebendo o que caralhos aconteceu ali, e mandando aquele tolo parar de imediato, pois Alcides não apenas ganhou um poder divino, não, aquela sem sombras de dúvidas era a força de Zeus. E assim se dá início ao massacre. O exército dos deuses foi varrido por Alcides como se não fosse nada, enquanto o deus da guerra, desesperado, lutava por um empate, pois sabia que naquele momento ele não poderia vencer. Ao final de uma luta perdida antes mesmo de ter seu início, Zeus aparece, impedindo a derrota do deus da guerra de se concretizar e convocando Alcides para ascender ao patamar de um deus. Alcides, sempre buscando estar ao lado da justiça, sempre buscando o justo para todos aqueles ao seu redor, impõe a condição de que os deuses não mais interfiram com a humanidade. Se isso for cumprido, ele se rebaixará ao nível de uma divindade, para, desta forma, estar sempre ao lado dos justos. Zeus prontamente aceita e diz que então Alcides deveria liderar os humanos pelo caminho. O que vocês acham que aconteceu depois? Alcides amarrou o cabelo, subiu aos céus, foi rebatizado como Hércules e virou deus da fortitude? Claro que não é tão simples assim. 12 trabalhos. 12 provações impostas pelos deuses para que Alcides conseguisse 12 técnicas divinas. Finalizando, além do Hércules simplesmente ter a força de Zeus, ele tem 12 técnicas distintas, extremamente poderosas, das quais nós só vimos 3 delas. Então, eu afirmo com toda certeza que ele bateria de frente com qualquer pessoa no Ragnarok. Afinal, ele cautera tudo. Este corno cautera o Thor, o Qin Shi Huang, o Hades, o Adão. Ah, vá, tem counter pra tudo? Tem.